ok? Com relação aos processos de manutenção. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da eficiência energética e usos de energia, né? Vamos falar um pouco sobre a conceituação de eficiência, né? Falar um pouquinho também sobre a norma, os impactos no desempenho e também sobre as renováveis e suas aplicações, né? Para edificações. O que é eficiência energética, afinal de contas? Vamos começar falando do que é eficiência, né? O que é eficiência? Quem se arrisca? Oh, você ia levantar a mão, hein? Coçou a barba aí. Levantar a mão. Não. Eficiência é fazer algo bem feito, né? Algo com menor dispêndio. Essa é a palavra-chave. Com menor dispêndio. Eficaz é aquele que faz, né? Da melhor forma ou não, que faz. Eficiente é um conceito que está ligado à produtividade, né? Então, eficiência é capacidade de realizar tarefas de modo eficaz com o mínimo de dispêndio, mínimo de desperdício. Então, está ligado exatamente à produtividade. Pensa no conceito de rendimento, né? Todo mundo que vai comprar uma tinta, não vem escrito lá na lata o rendimento? Tantos metros por litro. O que significa isso? Rendimento. Normalmente é expresso como uma relação entre produtos de saída e insumos de entrada. Agora, usando conceitos mesmo do que é rendimento e eficiência, né? Pensando na tinta, né, o que é um produto de saída? Metro quadrado de parede pintada, né? E o que é insumo de entrada? Tinta. Um galãozinho de 3,6, uma lata de 18. Então, é exatamente o quanto é eficiente. Mais eficiente é aquela tinta que, com o mesmo volume, consegue pintar uma área maior. Ou consegue pintar a mesma área usando menos tinta. Então, o conceito de eficiência é muito simples. É isso. Só um exemplo aqui, ó, imagina que você tem lá uma fábrica, 2 linhas de produção do mesmo tipo de parafuso. A linha A gasta 200 quilos para produzir 30 mil parafusos, enquanto a B, 300 quilos para produzir 50 mil. Qual é mais eficiente? Lembra do que é o conceito, né? Ó, a relação entre produtos e insumos. O que é produto aqui nesse caso? Parafuso. E o que é insumo? Aço. Então basta fazer. Eficiência é a relação entre produtos e insumos. Na linha A, eu produzo 150 parafusos para cada quilo, enquanto na B, 166 para cada quilo. Ou seja, a linha B é mais eficiente. Eu consigo produzir lá, para cada quilo, 16 parafusos a mais, né? Então, o conceito de eficiência tem que estar muito claro, tá, gente? Agora, o que é eficiência energética, né? Vamos pensar agora na energia. Conceituando primeiro o que é energia, né? Pensando em eficiência energética, mas o que é energia? Capacidade dos corpos para produzir trabalho. Então, eu tenho lá a energia, um processo qualquer, e essa energia é gasta para produzir lá um trabalho qualquer, ok? E que tipo de trabalho eu posso produzir? Energia aqui, gente, não pensa só em energia elétrica, tá? Energia de forma geral. Eu posso ter como trabalho a produção de movimento, né? Um motor, um carro, por exemplo. Produzir aquecimento, chuveiro elétrico, aquecimento a gás. Produzir refrigeração, né? Processos de troca térmica. Ou mesmo iluminação. São alguns dos usos típicos de trabalho produzido pela energia. E o que eu tenho como insumos de entrada? Eletricidade, mas não só, né? Quando se fala eficiência energética, muita gente tende a pensar somente na lâmpada, né? Estava conversando com o Lothar, todo mundo faz um retrofit de lâmpada, enche o ambiente de LED e fala, nossa, fiz eficiência energética. Não é só lâmpada, né? Não é só energia, não é só eletricidade, né? Quando a gente fala energia, a matriz energética, qualquer matriz energética é composta por uma série de insumos, não só eletricidade. Gás natural, GLP, por exemplo, é um insumo energético. Energia solar, olha, está na moda, né? Está em alta. Mas todo processo de transformação tem perdas. Infelizmente, todo processo tem perda. Não existe um processo que consegue transformar toda a energia em trabalho.
embora os processos de energia elétrica são os mais eficientes, né, o motor elétrico, por exemplo, ele tem uma eficiência altíssima, né, 96%, 95%, enquanto o motor a combustão de um carro é algo em torno de 40%. Então, a eletricidade tem uma eficiência bastante alta, ou seja, ela consegue transformar quase toda a energia em trabalho. Ok? O que é isso aqui? Quem sabe dizer? É o quê? Não. É um aquecedor. Vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar. É um aquecedor. Qual a função, qual o trabalho que uma lâmpada tem que desempenhar? Iluminar, né? Luz. Não é o trabalho que uma lâmpada... Você compra uma lâmpada, você quer luz. Você quer fluxo luminoso, tantos lumens de fluxo luminoso. Eu gasto como insumo de entrada energia elétrica e quero lá no final produzir iluminação. Mas todo o processo tem perda, né? E no caso da lâmpada incandescente, a perda se dá na forma de calor. Só para ter uma ideia, uma lâmpada de 60 watts de potência produz em média lá 730 lumens, uma lâmpada incandescente, tá? Lumen é a unidade para você medir o fluxo, ou seja, o trabalho que a lâmpada realiza é medido em lumens. Então, quando alguém fala assim, pergunta, a lâmpada de 12 watts é melhor ou pior que a de 20? Não sei, eu só estou dizendo que ela consome mais energia, eu não sei o quanto de luz ela produz. Uma variável bastante usada também no meio técnico aí da área de eficiência é essa chamada eficiência luminosa, né? Lembra que a gente falou que a eficiência é produtos de saída dividido por insumos de entrada? Então, se eu dividir 730 lumens por 60 watts, eu vou chegar a 12 lumens por watt. O que significa isso? Que para cada watt que aquela lâmpada está consumindo lá da tomada, da rede elétrica, ela está me entregando 12 lumens de trabalho. É pouco? O que vocês acham? Vamos olhar a questão das perdas, né? Falando agora em unidades do sistema internacional, vamos relembrar lá, aula de física do nono ano do fundamental, é isso? Deve ser por aí, né? As meninas aí que são mais novas devem lembrar mais disso do que eu. Mas sistema internacional, né, trata energia em joule, né? Para cada 100 joules de energia que entra numa lâmpada, ela me produz um trabalho de 8 joules e 92 vira calor. Então, concorda comigo que é um aquecedor e não uma lâmpada? Quem compra uma lâmpada não quer produzir calor. Se eu quero produzir calor, eu compro um aquecedor. Certo ou não? Por isso que isso aqui foi descontinuado, né? Não fabrica e nem comercializa mais, né? Por conta da baixíssima eficiência. Só para ter uma ideia, né, de valores típicos aí de eficiência luminosa, a nossa lá estava em torno de 12, né? Está aqui, ó, de 10 a 15. Olha uma lâmpada de vapor de sódio, de 80 a 150. 10 vezes mais, ou seja, para cada watt que uma lâmpada de vapor de sódio consome da rede elétrica, ela te entrega 150 lumens. Muito melhor, né? Então vamos pôr lâmpada de vapor de sódio em tudo, né, na nossa casa também, não é isso? Não, cada lâmpada tem uma aplicação típica, né? Essa vapor de sódio, ela vem substituindo gradativamente, paulatinamente. Brasília deve estar assim também. As lâmpadas de vapor de mercúrio da iluminação pública. Só para se situar o que é a diferença de uma para outra, no visual, a vapor de mercúrio é aquela lâmpada branca, branquinha, belezinha, bonitinha. E a lâmpada de vapor de sódio é aquela lâmpada amarela. Ela tem uma deficiência que é o IRC, né? O IRC é o índice de reprodução de cor. Ou seja, ela distorce a sensação de cor, né? Mas para a iluminação pública isso é pouco importante, né? Se eu tiver, por exemplo, num estádio de futebol, num local onde a sensação de cor é importante, isso é uma variável crítica. Mas para a iluminação pública, não. O que eu quero é simplesmente luz para balizamento, aclaramento, orientação. Então, as prefeituras estão substituindo o vapor de mercúrio por vapor de sódio,
e mais recentemente também por LED, né? Veja que a vapor de sódio chega a ser mais eficiente que a lâmpada LED. Esse diagrama aqui, para quem trabalha na área energética, já deve ter visto em algum momento, né, chama diagrama de Sankey, nada mais é do que você representar, né, as variáveis de entrada com as variáveis de saída e perdas, né? Aqui está bem simplesinho, né, ó, cada 100 joules, 8 vira trabalho e 92 vira perda. Mas pode ser uma coisa assim, né, mais complicado. Olha só, esse aqui é o diagrama que mostra o fluxo energético do nosso país. Tudo, entradas, baseado na oferta interna de energia, né, e o consumo. Então, o que eu tenho aqui do lado da oferta? 36% da energia total consumida é de petróleo e derivados, boa parte por conta do setor de transporte, né. Produtos da cana, né, álcool e derivados, gás natural, óleo e eletricidade. Só 11,9% de toda a matriz energética brasileira é eletricidade. É pouco, né? E lá do lado do consumo, tem lá como é consumido, né? Então, a indústria consome essa parcela, transporte, olha o setor residencial. 8,5% do consumo total de energia se dá lá no setor residencial. Tá? Se eu fizer esse mesmo gráfico, e tem também lá no balanço, só para a eletricidade, aí você vê que ocupa um percentual maior, né? É que o setor residencial não usa apenas eletricidade como insumo, né? Usa eletricidade, gás natural, lenha. Pasmem, a gente está acostumado, né? A gente vive nos grandes centros, né? Mas você olha a matriz de consumo do setor residencial, eu acho que eu mostro ela mais à frente, a lenha ocupa ainda um papel importante no consumo de energia, principalmente para cocção. O fogãozinho a lenha lá na roça e tal. É que a gente se espanta de ver essa informação. Fala, nossa, ainda se usa fogão a lenha? Se usa fogão a lenha lá no interior, né? A gente não está muito acostumado. Obrigado. Obrigado. Então, feita essa contextualização, né, em cima do setor, aí, do conceito de eficiência energética, vamos avançar um pouquinho. Só um detalhe, voltando um pouquinho na eficiência energética. Eficiência energética significa produzir o mesmo trabalho gastando menos, né? Não é você reduzir conforto, né, gente? Eficiência energética, vamos deixar todo mundo no escuro, não vamos colocar ar-condicionado, deixar todo mundo morrer de calor, vai morrer de frio lá no sul. Eficiência energética é proporcionar as mesmas condições de conforto no melhor cenário possível em termos de consumo energético. Ok? Eu tinha tia que era assim. Ela usava uma lâmpadazinha só na casa, ficava no escuro, coitadinha, querendo economizar na conta de energia. Falando agora da norma de desempenho, né, a 15575, falando da relevância, né, da manutenção nesse contexto, ela tem por objetivo fazer com que atender às exigências dos usuários independentes do método construtivo, né? Esse é o objetivo principal. Proporcionar maior durabilidade, né, e aumentar o quê? A manutenabilidade. Isso é uma palavra-chave, né? O que é manutenabilidade? É a facilidade de você realizar atividades de manutenção em determinado ativo. Isso é manutenabilidade. Então, aumentar a manutenabilidade significa aumentar a vida útil e reduzir custo com manutenção. Então, isso tem que ser pensado lá atrás, né, na fase de projeto. Ela coloca lá alguns requisitos de desempenho, né, o estrutural, incêndio, segurança, estanqueidade, desempenho térmico. Esse tem um impacto direto no conforto e no consumo de energia, se você tiver ar-condicionado. Essa é o grande vilão, é um dos grandes vilões, né? Desempenho acústico, lumínico, durabilidade e manutenabilidade dos teus sistemas. Saúde, higiene, funcionalidade, conforto tátil e também adequação a critérios ambientais. Então, são alguns requisitos de desempenho que são definidos lá pela NBR 15575. Ela coloca, olha só, essa tabela aqui, para cada subsistema, ela tem lá a VUP, que é a famosa
vida útil de projeto que a gente viu lá atrás, né? O que é a vida útil de projeto? É a vida útil da edificação, considerando que você realizou as atividades de manutenção. Conforme, inclusive, olha lá, NBR 5674. Tem muita gente que pensa, né? A edificação entregue está na garantia, eu não preciso fazer manutenção. Está correto isso? O que vocês acham? Está na garantia, né? Ele vai me atender em garantia. Para que eu vou fazer manutenção? Se tiver um defeito, basta acionar. Claro que não. Compra um carro e não faça a manutenção dos 10, dos 20, dos 30, e com 12 mil quilômetros, quebrou o motor do seu carro, fundiu o motor, quebrou o câmbio, leva lá na concessionária para ver se vai ter cobertura. Nesse caso, não basta só fazer manutenção, né? Tem que fazer manutenção e manutenção com eles ainda, né? O que é o agravante, né? Mas é um requisito, gente. A vida útil de projeto pressupõe a realização das atividades de manutenção conforme aquele gráfico lá que a gente viu, que ilustra de forma bastante simples, mas mostra. Alguns critérios são utilizados para a definição dessa vida útil, né? Ela tem 3 tabelas, ela coloca lá o efeito das falhas no desempenho, né? Se causa perigo à vida, ou no outro oposto, se não tem nenhum problema, né? A categoria da manutenção, se é um item substituível, significa vida útil mais curta que o edifício, sendo que a sua substituição é fácil e prevista. É simplesmente manutenível, é bem durável, mas necessita de manutenção periódica. Olha lá, exemplo, revestimento, fachada. E não manutenível, né? Ou seja, não se faz manutenção. Então tem que ter uma vida útil próximo ou igual à da edificação. E por fim, o terceiro critério é o critério de custo. Baixo custo de manutenção e no outro oposto, alto custo de manutenção. Então, para cada item é feita essa ponderação, né? E aqui, por exemplo, olhou lá quais foram os índices, e aí ela atrela, a norma atrela a vida útil sugerida de projeto para cada item que você quer avaliar, com base no que você obteve das tabelas anteriores. Tá? E aí, por exemplo, esse primeiro item aqui, entre 5% e 8% da vida útil da estrutura. A vida útil da estrutura é 50 anos, né? No mínimo 50 anos. Então, supondo lá que eu fiz lá, deu F1A, sem problemas excepcionais, é um item substituível, baixo custo de manutenção. A vida útil sugerida pela norma tem que ser entre 5% e 8% da vida útil de projeto, o que vai dar lá 2 anos e meio. Ok? Então, nesse caso, tem que ser uma vida útil mínima de 2 anos e meio. Tem alguns problemas aqui, né, gente? O que é baixo custo de manutenção? Isso é um problema, né? Talvez para quem está comprando um apartamento de 2 milhões, lá no bairro do Morumbi, lá em São Paulo, gastar 3 mil reais por mês com manutenção é baixo custo. Para o público do faixa 1, talvez gastar 100, 150 reais por mês é alto custo. Então, isso é um problema, né? É a subjetividade com relação à inferência para você categorizar qual vida útil mínima você vai considerar. Isso tem que ser feito lá na fase de projeto, o projetista especifica e estabelece a vida útil para cada subsistema. E a norma até diz, né? Se não dizer nada, vale a vida útil mínima que a norma prescreve. Mas é sempre bom ele determinar isso lá. Falando um pouquinho, a gente falou da norma, né, aqui em 575, que são normas técnicas, afinal de contas. Né? A normatização é uma atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou mesmo potenciais, né, uma prescrição destinada à utilização comum e repetitiva. É um dos principais objetivos, né, trazer padrão. Então, é um documento normalmente produzido por um órgão oficial, no caso do Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? E quando eu tenho ainda uma norma que está lá sobre a sigla da ISO, né? ISO NBR
alguma coisa significa o quê? Que essa norma ela segue padrões internacionais, né? A ISO é o organismo que promove o diálogo e a compatibilização entre os diferentes órgãos, né, de normatização. Tá? Então, tudo que está lá, ISO, os países que adotaram essa norma, ele tem praticamente a mesma redação. Tá? Então, isso traz algumas vantagens do ponto de vista de padronização e mesmo de comercialização de produtos e serviços. Por que devemos cumpri-las? Eu sou obrigado, as normas são de aplicação obrigatória, estou dizendo normas técnicas. O que vocês acham? Mas eu sou obrigado a seguir as normas da ABNT? Muitas vezes não, né? Se eu tenho legislação que obriga, sim, nesse caso. Mas, alguns exemplos, né? A maioria dos códigos de obra dos municípios já determina lá, seguir normas da ABNT. O COI de São Paulo é um exemplo. Legislação complementar, né? Inclusive a 8666 também já prescreve, então eu sou obrigado a segui-las. Voltando aqui para 15575, é possível flexibilizar as normas sem perda de qualidade? O que vocês acham? Eu consigo flexibilizar a aplicação da NBR 15575? Pô, ela é muito rigorosa, muito restritiva. Será que eu preciso seguir tudo aquilo? O que vocês acham? E se eu flexibilizar? Poxa, ela é tão rigorosa, tem tanto ensaio, tanto requisito de desempenho. Será que se a gente flexibilizar alguns itens, eu vou ter perda de qualidade? Não tem almoço grátis, né? De novo, né? É claro que eu vou ter perda de qualidade. Mas essa não é a pergunta que tem que ser feita. A pergunta é, qual é a qualidade que eu preciso? O caminho não é ignorar a norma, vamos tentar forçar a barra, vamos tentar mudar a legislação para que não tenha necessidade de aplicação integral da NBR 15575, mas talvez mudar alguns paradigmas, né? Talvez fazer revisão da norma, adaptações. A norma ela é dinâmica, toda a norma é dinâmica. Ela tem que estar passando sempre por revisões diante de problemas que são enfrentados no decorrer de sua aplicação. Toda a norma é assim. A própria NBR 5674, que eu mostrei lá atrás, que trata de manutenção de edificações, primeira edição 98, era uma norma com 6 páginas, totalmente genérica, não dizia quase nada de assertivo, passou por uma revisão, em 2012 ela evoluiu bastante, mas ainda precisa de evolução. E assim são as normas, né? Isso aqui eu extraí, está inclusive nas referências, tá, gente? No final eu coloco lá as referências de uma publicação desse autor que fez uma coletânea de artigos relativos ao Minha Casa Minha Vida. Tá? Tá lá no final como referências. Então tem vários aspectos, ele estudou, essa coletânea tem várias abordagens e várias regiões, inclusive. Olha que interessante, uma constatação da pesquisa de um dos artigos. Do ponto de vista construtivo da habitabilidade, também foram encontradas algumas questões que merecem ser destacadas, a partir das respostas. Mais de 48% das famílias apontaram que o apartamento já apresentou problemas com excesso de barulho, 43% com umidade, 42% hidráulica, 38% conforto térmico, 35% abastecimento de água. Ufa. Então, veja, com a norma que se considera tão rigorosa, a gente já tem uma série de problemas construtivos, imagina se não tivesse norma. É claro que entram outras variáveis, né, gente? Uma delas é, infelizmente, a má qualidade do nosso mercado de construção civil. Isso é um fato. Agora, veja, o pessoal de baixa renda, faixa 1 ou qualquer outro, já recebe o edifício com um passivo enorme de defeitos, né? Isso é só para a gente refletir, tá, gente? Só uma reflexão. Então, acho que a revisão poderia ser um caminho possível para o futuro, né? Talvez endurecer mais a norma em alguns aspectos e talvez flexibilizar a norma em outros. Tá? Mas o caminho nunca é
tentar fugir da questão de seguir qualquer tipo de padronização normativa. Tem um outro problema, né, do ponto de vista energético, né, que é o foco aí do nosso trabalho. A única questão que ela coloca lá de desempenho é o desempenho térmico. Agora, é suficiente, gente, a gente tratar só o desempenho térmico como requisito energético para produzir edificações energeticamente mais eficientes? Entendo que não. Um modelo, talvez, para também reflexão, para nortear os projetos, seria pensar em algum modelo de etiquetagem energética para projeto, para construção, talvez mais simplificado para essa faixa, né? Eu acho que seria uma alternativa. Mas tudo começa lá com o projeto, né? De novo, a questão começa lá na fase de projeto. Tá? Só para ter uma ideia, né, a edificação multifamiliar ela avalia a envoltória, né, que é a questão térmica, né, de desempenho térmico, para inverno, verão e também o sistema de aquecimento de água. Tá? Mas eu tenho também etiquetagem para empreendimentos multifamiliares, áreas comuns e também para as unidades habitacionais. Então, uma forma de promover melhorias é também o sistema de etiquetagem. No Brasil, ele é pouco ainda difundido e utilizado por um simples motivo, é voluntário, né? Tanto para edificação comercial como para residencial. Embora exista uma instrução normativa 02, é isso? Acho que é 02, né? Obriga os prédios públicos da esfera federal, quando for passar por retrofit ou um prédio novo, a se etiquetarem, né? Ou seja, o prédio tem que nascer como nível A. Todo mundo já viu isso, né? Quando você compra lá um ar-condicionado, uma geladeira, vem essa etiqueta, né? Ó, tem etiqueta para o prédio. Lá fora, os edifícios, os países membros da União Europeia, têm a obrigatoriedade de fazer um processo de etiquetagem, parecido com o nosso, inclusive, para edifícios acima de 2.000 metros, se eu não estou enganado, na fase de construção. E é obrigatório, inclusive, a divulgação do material, da etiqueta de eficiência no material de divulgação. Então, você pega aquele folder. Imagine em Londres o cara lá entregando um panfletinho no farol. Não deve existir isso lá, né? Mas no material de divulgação tem lá a etiqueta de eficiência energética prevista, né, no projeto. Isso é uma forma, né, gente, de forçar o mercado a produzir edificações mais eficientes, né? Porque aí, quando se difundir o conceito, né, do que é eficiência energética e da análise de ciclo de vida de um ativo, de repente eu estou disposto a pagar um pouco mais para comprar um prédio A do que um prédio E. Certo ou não? E é uma forma de forçar, porque nenhuma incorporadora ou construtora vai querer lançar um prédio lá, se fosse obrigatório, né? Colocar lá no verso a etiqueta lá, o teu prédio é E, ou legal, vou comprar um prédio E de consumo de energia. Tá? Então, assim, tem que, além da questão econômica, né, do ciclo de vida, tem questões também ambientais, né? A preocupação ambiental vem aumentando, pelo menos para alguns públicos. A gente sabe que lá no baixa renda isso ainda não acontece. Mas o apelo sempre tem que ser o bolso, né? Então, o impacto, né, da operação e manutenção do desempenho energético é fundamental, né, para manter, em alguns casos, índices de desempenho. E o que causa a insuficiência de manutenção? Né? Degradação precoce dos sistemas prediais, né? Lembra aquele gráfico lá? Não tem manutenção, eu vou atingir o mínimo aceitável antes do previsto. Perda de desempenho energético, por exemplo, ar-condicionado, eu tenho lá o meu split ou o meu ar-condicionado de janela, não faço limpeza do condensador, vai gastar mais energia, fatalmente. Perda de desempenho térmico, né, através da envoltória, né, das vedações como um todo. E além de desconforto devido à indisponibilidade, né, ou seja, função também de perda estética, pode parecer que não, mas é um atributo importante também, né. Não é porque é baixa renda que tem que ser feio, mal cuidado, né. Então, isso também é um atributo que tem que ser considerado. E principalmente isso aqui, né, gente? Aumento de custos de manutenção corretiva no médio e longo prazo. Tem que ficar claro para todo mundo que a conta uma hora vai chegar. Tá? Então vamos gastar pouquinho agora, todo mês, com as intervenções simples, para que lá na frente eu não tenha problemas de maior vulto.